Signifies tudo de bolso. Tudo de bolso. Sim. Você está assistindo o vídeo da minha cicloviagem. Salve, salve, pessoal. Juliano Reverso aqui na voz. Tava um tempo aí sumido, né? Como vocês podem ver, eu tava no primeiro semestre, eu tava com compromisso de soltar vídeo toda semana. Encerrei aquele ciclo propondo para vocês, né? Colocando aqui no canal que eu ia fazer a cicloviagem para Ubatuba. Eu fiz ela em julho, né? Em junho. E não soltei ainda o vídeo porque fui tomado por uma enxurrada de tarefas, de trabalho, enfim. Também tem várias questões aí que eu quero abordar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas sim, você está assistindo o vídeo da minha cicloviagem. Essa é a parte 1. Eu dividi essa aventura em duas partes para dividir aqui com vocês o que tem de melhor para eu poder dividir, né? Não tem como eu abordar tudo, até porque foram horas e horas de pedal ininterruptos. Então, primeiro eu queria lembrar vocês de se inscrever no canal, por favor, quem não está inscrito ainda, se inscreve aí em algum lugar. Se você está curtindo o conteúdo, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Na minha playlist sobre cicloviagens e pedal e tudo mais, tem várias dicas, né, que eu fui construindo para preparar para essa viagem. Então, tem vídeo sobre do que se alimentar nas viagens de bike, eu tenho uma sugestão de receita, alongamentos que eu peguei com a Pamela, até um forte abraço aí para a Pamela da Senhora dos Ventos, né, que me ajudou com alguns alongamentos de yoga para eu fazer no pedal. Também fui no Underbike, é o meu último vídeo lançado até este, que está sendo gravado no momento, que eu gravei lá no Underbike, que, aliás, deixar um grande abraço aí pro Sanderson, para toda a equipe dele do Underbike, que deixaram a minha bike, assim, zero bala, não tive problema nenhum, nem todo o trajeto, absolutamente nada aconteceu de errado com a minha bicicleta. Um pouco de sorte, um pouco de profissionalismo do ciclista, mas muito da boa manutenção feita lá no Underbike. Se você não conhece o Underbike, vou deixar em algum lugar aqui para você acessar esse vídeo para poder assistir. E se você precisar de uma manutenção na sua bicicleta e estiver em São Paulo, na região central, recomendo muito que você vá lá fazer uma visita, conhecer o trabalho do Underbike. Então, galera, tem algumas questões aqui que eu vou falar com vocês, né? Primeiro, por que eu demorei para soltar esse vídeo? Como eu falei antes, né, também foi... eu fui envolto de muitos compromissos de trabalho com audiovisual, então é muito difícil para mim, pelo menos, não sei como é para vocês, para quem é da área, passar, sei lá, 9, 10, 11 horas do dia trabalhando em frente ao computador, editando vídeo, fazendo live, essas coisas, e depois parar e fazer isso sem receber, né? Por mais que seja um projeto autoral, um projeto que é para mim mesmo, né? Mas, enfim, como eu preciso pagar minhas contas, priorizo o projeto dos outros. Esse é uma das razões. Outra razão também é que eu fiquei um pouco desgostoso com a captação desse primeiro material. Como vocês estão vendo aí aqui nas imagens, eu cometi o vacilo de não testar antes o enquadramento. Eu coloquei a câmera no meu peito e como eu pedalo um pouco inclinado, a maior parte das imagens que eu pego é do chão com um pouquinho só do horizonte. Assim. Então, imagino que para quem está assistindo isso não seja tão agradável. E por isso mesmo até que apesar de ser uma cicloviagem muito mais longa do que os treinos que eu fiz anteriormente, o vídeo em si de conteúdo de pedal vai ser um pouco menor. Bom, então vamos lá, né? São 2 vídeos que eu quero fazer. Para esse primeiro vídeo, eu vou contar o primeiro trecho, eu vou pela ordem cronológica e também vou trazer outras coisinhas. Esse primeiro trecho que eu fiz foi do centro de São Paulo, então, na verdade, assim, eu me mudei primeiro para Ubatuba, né? No dia 1 ou 2 de junho, me mudei para Ubatuba, com os móveis e tudo mais. Passei alguns dias aqui, deixei minha bicicleta em São Paulo, subi para São Paulo para buscar a bike e fazer o pedal. Então, eu considero que, assim, todo o pedal que eu fiz desde então foi a serviço de chegar em Ubatuba, né? Então, eu saí do Bexiga numa quinta-feira à tarde, para ir até o Belém, na zona leste de São Paulo, que é onde eu ia ficar hospedado na casa da Mari, minha amiga. Um abraço aí para a Mari e para o Igor, que me hospedaram muito bem. E aí, na tarde da sexta-feira, eu saí do Belém para ir para Mogi das Cruzes. A princípio, bom, eu já falei nos vídeos anteriores, mas legal recapitular. Eu já fiz essa cicloviagem uma vez com um amigo, o Nicolas, em 2017.
E nessa experiência a gente foi de trem à noite do centro de São Paulo até Mogi. E aí chegamos em Mogi à meia-noite, e à meia-noite a gente iniciou o pedal. Tem a estrada Mogi-Bertioga, que nos leva até Tamoios, depois de Tamoios até Caraguá, descer a serra por Caraguá, lá pega a BR-101 e sobe aqui para Ubatuba. Dessa vez, como nessa primeira experiência, o objetivo era chegar em Paraty, né? Então, Ubatuba foi o suprassumo da viagem, mas foi um trecho só, né? Depois a gente cruzou o estado e foi até Paraty. Como dessa vez eu não ia até Paraty e eu não quis fazer um pedal menor do que o anterior, eu poderia, isso não é um problema, eu só quis fazer um pedal mais longo, eu então optei por pedalar de São Paulo até Mogi. Isso eu fiz sem planejar muito bem, e aí acho que já entra num aspecto do que eu quero trazer para esse vídeo. Eu disse anteriormente que ia dividir ele em dois, e tanto para seguir a ordem cronológica, e segundo para... Esse vídeo, galera, eu acho que eu tive alguns acúmulos de experiência pessoal, assim, nesse trajeto, tanto no pedal em si, quanto nesses meses que eu tô aqui em Ubatuba. Eu queria convidar vocês a conhecer um pouco desses elementos, assim, para além de pedal e da parte técnica, uma cicloviagem, ela é algo muito maior do que isso, né? A gente não faz uma cicloviagem só para testar uma bicicleta ou para um condicionamento físico. Pelo contrário, né? A gente testa a bicicleta e prepara o condicionamento físico para suportar uma cicloviagem. A finalidade da cicloviagem para muita gente, não sei se é para você, mas para mim com certeza é de cunho meio espiritual, assim, independente de religião, de crença, né, de valores, de filosofia de vida. Acho que a gente, pelo menos a maioria de nós, e eu me incluo nisso, tem um olhar atento aí para questões da espiritualidade. E quando eu falo da minha espiritualidade, eu estou falando, assim, do meu compromisso comigo mesmo, né, de parar para ter um tempo só para mim, me concentrar em algumas coisas. Essa cicloviagem foi um pouco para isso, assim. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero reforçar principalmente as coisas que eu deixei para trás, né? Assim, o que ficou para trás junto com São Paulo nessa minha mudança para Ubatuba e por que fazer esse processo pedalando, né? Tem um processo, uma viagem mais longa, mas é outro ritmo, né? E parte de tudo isso, eu acho que eu quero falar sobre a minha relação com o trabalho, a minha relação com o ritmo que a gente vem vivendo, né? Aqui no Brasil e no mundo todo, com a internet, essas coisas. Algo que me veio muito na cabeça ao longo desse pedal. Eu venho brincando para as pessoas que perguntarem: e aí, Juliano, como é que foi esse pedal, não sei o quê. E geralmente eu falo: foi irresponsável, geralmente eu coloco a culpa em mim de não ter planejado direito. De fato, eu que pedalei, não me planejei, o erro é meu. Mas eu posso dizer aqui agora oficialmente com esse vídeo que eu fui induzido a esse erro pelo estresse de trabalho, né? Assim, eu não tive a oportunidade de parar 100% com as minhas atividades profissionais para fazer essa viagem. Não sou CLT, então não consegui pegar férias, não peguei nenhum feriado, eu estava no meio de um processo de entrega de demandas de vídeo e simplesmente não, assim, me organizei para pelo menos não atrasar nenhum prazo, mas eu não estava sem projeto de trabalho enquanto eu estava fazendo essa viagem. Então, assim, eu tinha que chegar no sábado à noite, no domingo descansar, porque na segunda eu já ia trabalhar e dar conta do que eu não fiz de quarta, né, de quando eu subi para São Paulo até descer de volta para Ubatuba. E isso, lógico, né, eu poderia ter me planejado antes e tal, mas assim, ocupar minha cabeça com as quantidades de demandas que eu tinha naquele momento me impediu, me impossibilitou de sentar com mais calma e planejar. Poderia ter adiado a viagem, mas não era o que eu queria no momento, então eu fiz como tinha que ser feito. Então é isso, assim, quando eu decidi incluir o trajeto de São Paulo até Mogi das Cruzes, né, nessa cicloviagem, eu sabia que eu ia enfrentar o centro de São Paulo, mas eu não estava muito bem preparado para saber como eu ia enfrentar esse centro de São Paulo, né? Porque eu não cheguei a pegar o mapa e planejar, pensar alguns trajetos como eu havia feito em 2017. Então foi uma desordem, assim. Eu saí, eu me organizei, me planejei pelo menos para sair no meio da tarde, para chegar no início da noite, no meio da noite em Mogi das Cruzes, porque aí à noite no Airbnb onde eu fiquei hospedado, eu poderia cozinhar, né, as minhas marmitas e lanches pro sábado, que seria o dia da viagem mesmo, né, do trecho de estrada. E de fato eu consegui, mas houve percalços. Como vocês estão vendo aqui nas imagens, pedalar
chegar de São Paulo até Mogi das Cruzes, existe um caminho, pelo menos oficial, né? Para quem conhece melhor a Zona Leste, deve ter várias outras opções. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e conhece alternativas mais seguras para quem está querendo fazer uma cicloviagem como essa que eu estou propondo, deixa aí nos comentários, porque é legal para a galera não passar o perrengue que eu passei. A ciclovia da Zona Leste, ela não é completa, ela pelo menos está em obras, não sei desde quando estão essas obras e até onde elas vão, mas eu, assim, posso dizer que pouco, talvez metade do trajeto tem ciclovia, ou até menos da metade tem ciclovia, depois vem o trecho de obras. Aí vocês vão ver aqui nas imagens, quando eu cheguei nesse trecho de obras, um rapaz, um ciclista também que estava na minha frente, ele tentou seguir pedalando aí pelo trecho que ainda não estava pronto, acabou furando o pneu, passou um perrengue. Aí eu, né, já que eu fui orientado aí pela situação dele, inclusive ofereci ajuda, mas ele estava preparado ali, tinha kit remendo e tudo mais. Eita. É, né? É. Valeu, boa sorte aí, mano. Você tem o kit remenda aí? Tenho, já troquei a câmera. Ah, beleza. Vim com duas que eu falei, vou ir pedal da Zona Leste da Jabaquara, né? Aham. Duas. Pode crer. Ah, demorou então. Beleza, valeu. Falou, mano. Boa sorte aí. Então eu resolvi seguir por esse mesmo trajeto, só que desmontado da bike, fui empurrando a magrela, né? Bom, como vocês estão vendo aqui nas imagens, foi uma caminhada demorada, longa, né? Meio inútil, e para no fim das contas me dar conta que não ia dar para continuar por ali. Então eu voltei um bom trecho que eu fiz andando para conseguir atravessar pelo outro lado e seguir na ciclovia. Então, pessoal, é isso, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo entre 2021 e 2022, provavelmente você vai dar de cara com uma Radial Leste sem ciclovia que nos auxilia aí na caminhada. Outra coisa também que foi um descuido meu foi pedalar sentido Zona Leste no fim da tarde de uma sexta-feira, fim da tarde de uma sexta-feira comum, sem ser feriado nem nada. Então, outro obstáculo que eu tive que enfrentar, que eu já estava consciente disso, pelo menos, e que eu tenho experiência, que eu me garanto em alguma coisa, mas que realmente poderia ter sido menos intenso, foi o trânsito de São Paulo, né? Então teve trechos que eu tive que disputar espaço na faixa da direita da Radial Leste, teve trechos que eu tive que disputar espaço com os pedestres na rua, e teve trechos que eu tive que sair da radial, pegar uma paralela, desmontar da bike, subir calçada e seguir empurrando. Foi a experiência que eu tive, né? Também não vou ficar me lamentando muito por isso. E na verdade, agora, tanto tempo que passou já essa viagem, eu já até olho com bons olhos, já tenho saudade do que eu fiz, assim. Mas pensando em passar o bastão para quem vai fazer esse tipo de aventura, tenta traçar trechos que você consegue pedalando paralelo à radial para não ter que pegar a radial. Então, como vocês podem ver, assim, na verdade, acho que foi ficando bem complicado, mais ou menos ali da região da Guilhermina, do Patriarca, ali mais ou menos, até o Corinthians Itaquera. Acho que quando eu cheguei no estádio do Corinthians, acho que ali começa um campo mais aberto ali da radial, só é difícil, assim, eu tive que pegar uma saída à esquerda, numa via expressa, então de bike isso é meio insano, mas dá para fazer, eu consegui fazer, e ali, embora ali eu fiquei mais exposto ao trânsito da cidade, mas pelo menos eu conseguia pedalar mais rápido. Outra questão também, assim, que é delicada, né, que eu tava com a bike pesada, como vocês, eu não sei se eu mostrei no vídeo anterior, mas eu vou pôr fotos aqui nesse vídeo, eu coloquei uma cesta, né, no meu bagageiro. Na viagem anterior eu tinha prendido uma mochila de viagem direto no bagageiro, né, isso me custou algumas paradas para arrumar a bike, isso me dá um trabalho na hora de desmontar para poder pegar lanche, pegar água, pegar alguma coisa na mochila. Sempre era um trabalho imenso assim para reorganizar as cordas em volta da minha mochila. Então eu preferi colocar o cesto. Eu podia ter feito ou comprado alfajor, né? Mas eu achei como eu queria fazer uma viagem para Ubatuba e vocês vão ver nos próximos vídeos que os caiçaras e a galera que mora aqui no litoral usa muito esses cestinhos, eu queria meio que já me adaptar assim, a essa realidade
E eu gostei, assim, foi bem útil. Mas aí a bike estava bem pesada, né? Então, e como o peso fica mais em cima, ela dá mais jogo e tal. Então, tive que tomar alguns cuidados. Eu conseguia imprimir uma velocidade boa, mas eu tive que dar umas maneiradas, né? Tinha trechos que eu poderia ir mais rápido e optei pela prudência. Bom, então eu fui chegar nesse trecho, né, entre a Zona Leste e o início da região da Grande São Paulo, ali pros lados de Mogi e tal. Bem no horário de pico, já era umas 5 e pouco, 6, então como vocês podem ver nas imagens, tem um trânsito bem intenso, né? Mas assim, nada que eu não fazia antes pedalando pelo centro de São Paulo, fazendo entrega, voltando do trabalho, essas coisas. Então, assim, é arriscado, é perigoso, mas é um pouco a vida como ela é, né? Não tinha muito o que fazer. O ideal seria talvez eu ter feito isso no sábado. Aí eu recomendo que vocês se organizem para fazer dessa forma. Se for pegar na sexta-feira, como vocês estão vendo nas imagens, aí até peço desculpa, né? Porque realmente, como eu falei, aí eu coloquei a blusa, porque tava meio frio, né? Era bem alto do inverno, assim, que eu fiz essa viagem. Então, a blusa ficou na frente da câmerazinha. Então, algumas imagens estão meio cagadas. E aí eu decidi... Eu até pensei, sinceramente, em declinar com esse projeto. Mas eu já tinha anunciado aqui no YouTube. E eu acho que, querendo ou não, é uma memória que eu deixo aí pra mim mesmo e pra quem assistir esse vídeo, assim, de como foi essa viagem, né? Eu acho que... Eu considerei, pensei bastante sobre e cheguei à conclusão que é melhor postar o que eu tenho na mão do que não postar, né? Outra coisa também, né? Eu acabei comprando um celular novo, né? Antes de fazer a viagem. Foi uma decisão esperta que eu fiz. Porque aí o meu celular antigo tava com a bateria bem viciada e tal. Então, como vocês podem ver aqui nas imagens, eu consegui usar o navegador do Google Maps à noite, né? Me ajudou a me guiar bem, assim. Como era um trajeto que eu não conhecia, mas que nem é um trajeto tão difícil, mas assim, para eu ter certeza do que eu estava fazendo, poder ver o mapa, ouvir a mulher do Google e saber para onde ir foi um diferencial. Em termos técnicos e práticos para quem quer fazer uma cicloviagem, o que eu tenho a dizer é que acho que a grande mensagem dessa primeira parte, né, dos vídeos sobre a cicloviagem é se organizar mesmo. Aqui eu vou passar alguns números, então, quanto à quilometragem do Bexiga, né, da Bela Vista até Belém, deu 7 quilômetros, e mais 55 de Belém até Mogi das Cruzes. Então, 62 quilômetros, né, que eu fiz num dia, que eu acho que é o pedal ideal, né? A gente sempre fala que é em média de 60 quilômetros por dia para um cicloturista é um número bom, que não é tão puxado e dá para avançar bem. O tempo gasto eu acho que foi um pouco mais alto do que eu esperava, mas por conta dessas minhas desorganizações, eu fiz em 3 horas e 54 minutos. Velocidade média em torno de 7 km e 7,8 km. Velocidade máxima que eu atingi foi 40. Elevação máxima 803 metros. Aproveito já convidar você para me seguir no Strava. Também meu Strava ficou meio paradão nesse primeiro momento, né? Mas logo logo eu reativo ele. E aí vocês vão ter... a gente pode trocar umas figurinhas lá. E aí também, mais uma... como vocês estão vendo aqui nas imagens, na verdade, eu não consegui filmar o trajeto todo, né? Ao todo eu consegui gravar 2 horas e 17 minutos de conteúdo, que eu não estou soltando tudo na íntegra dessa vez. Eu dei uma boa editada, porque senão ia ficar muito repetitivo as imagens. E eu não consegui fazer o registro completo, porque a câmera ela tem um limite, né, da bateria dela, tem uma autonomia meio curta, assim. E aí dentre os meus maus planejamentos, uma dessas coisas foi isso. Eu não levei em conta qual era o limite da câmera. Então, uma hora parou de filmar, e como eu tava no ritmo ali pedalando, eu não vi. Então, eu perdi quase metade, né, do que eu fiz nessa primeira etapa da viagem. Era até uma noite de véspera de lua cheia, peguei uma lua bonita, chegando mais perto de Mogi, a paisagem foi ficando mais aberta, mais campo aberto, né, assim, então, algumas coisas bonitas que eu queria dividir com vocês, infelizmente eu não vou conseguir dessa vez. E aí eu queria levar um pouco agora, conduzir um pouco esse vídeo para uma outra atmosfera, né, assim, para além das questões práticas e técnicas da viagem, queria dividir um pouco com vocês as minhas impressões, assim, né?
Eu nunca saí de São Paulo para morar fora, né? Tipo, já viajei algumas vezes para alguns lugares, já viajei pedalando, mas eu nunca tinha saído de São Paulo para morar em outro lugar. Na verdade, eu morei por uns 5 meses com a minha mãe em Carapicuíba, isso antes de eu sair da casa dela e morar lá no centro. Mas acho que nem conta muito, é grande São Paulo e tal. Eu sempre fui, assim, como eu já dividi aqui com vocês, né? Assim, eu fui criado ali na Zona Oeste, na Mandioquinha, no Jardim Raposo Tavares. Cresci sonhando com o centro de São Paulo, com Nova York, com Europa, com essas coisas, né? E com tentar chegar nesses lugares através do audiovisual e tal. Consegui morar no centro de São Paulo por 5 anos e foi um sonho realizado, assim. Foi uma experiência muito boa, dividir apartamento com pessoas muito legais, assim, na Moca, no centro. E eu tava numa expansão, assim, até, enfim, veio o golpe da presidenta Dilma, mesmo assim a gente conseguiu ainda se manter de alguma forma. Depois o cenário político e social foi ficando cada vez mais obscuro, né, e tenebroso, assim. E isso foi pesando nas vidas de cada um de nós, né. Com a chegada da pandemia, então, acho que foi a pá de cal, assim, né, que tava faltando para eu entender algumas questões, o que eu estava priorizando ou não. Queria dividir com vocês um pouco, assim, da sensação de fim de mundo que deu em mim, assim, em relação à pandemia, ao governo Bolsonaro, essas coisas. Para quem não sabe, eu sou de esquerda. Acho que antes de ser de esquerda eu sou periférico, sou crescido na favela. Tem coisas na esquerda que me incomodam um pouco, como deve ter, né, para todo mundo isso. Mas antes de fazer qualquer crítica, acho que é importante pontuar que é através de pensamentos de esquerda que avanços aconteceram para nós mesmo, assim, né? Não sei se dá para a gente acreditar algo de direita que beneficiou o povo. Tem muita coisa de esquerda que não beneficiou, mas as que beneficiaram, se não me engano, todas são de esquerda. Se eu tiver errado, você escreve aí nos comentários e a gente debate. Uma sensação de derrota mesmo, assim. A gente segue em guerra, né? A gente segue na luta, mas essa batalha eu tenho que reconhecer que a gente perdeu, assim, né? A gente tem um fascista no poder durante uma pandemia, onde mais de 600 mil pessoas, oficialmente falando, morreram até aqui. A economia está um caos, a gente está com uma hiperinflação bizarra, onde o preço das coisas sobe toda hora, uma sensação de instabilidade, insegurança. Levou muito tempo até eu entender que não fazia sentido dar murro em ponto de faca, sabe? Eu tinha saído do meu emprego CLT, meu último que eu tive, né, em novembro de 2019. Comecei a atuar como freelance, inclusive com uma perspectiva positiva, através da cooperativa que eu criei com os meus amigos, a Toca, Cooperativa Audiovisual. Teimando em acreditar nos meus sonhos e tal, mas pagando um aluguel muito caro, pagando um aluguel que não cabia no meu bolso. Uma opção era voltar para Quebrada, que eu faria de muita alegria, assim, com muita alegria, porque eu já estava meio de saco cheio do centro, ainda mais na pandemia. E aí a minha companheira Carol sugeriu da gente morar na praia e eu pensei, bom, por que não, né? E então, pedalar ali, assim, tipo, é meio brisa que eu vou falar aqui, assim, mas desgastar o meu corpo, fazer um esforço físico para sair da cidade de vez, assim. Meu último passeio como morador de São Paulo foi fazendo essa cicloviagem, né? Foi de lá para cá, eu subi mais uma vez para São Paulo e fui para lá como turista. Até vou falar sobre isso depois, no futuro. Depois eu faço terapia, né? E eu conversei com a minha terapeuta sobre esse pedal e a gente chegou à conclusão que foi uma espécie de romaria mesmo. E teve uma finalidade espiritual para mim, entender que era o fim de um processo, sabe? Algumas coisas que eu acreditava em relação ao glamour do audiovisual, né? Assim, um sonho meio que era até palpável, né? Mas assim, um sonho de ter um apartamento no centro de São Paulo e chegar de um cinema no meio da tarde, tomar queijos e vinhos, discutindo questões filosóficas com amigos antes de fazer algum rolê ou coisas do tipo assim, não cabia no saldo bancário de um trabalhar em meio a uma crise
sem precedentes no mundo, né? Então, eu acho que esse primeiro trecho, esse primeiro vídeo é para dizer adeus a esse sonho, a essa ilusão. Até não à toa, mas assim, inconscientemente eu coloquei essa blusa vermelha e azul do Bahia. Bora, Bahia, minha porra. Eu sou palmeirense, né? Mas tem um apreço pelo Bahia. Mas eu queria falar das cores azul e vermelho, assim, que me remetem muito o Matrix, né? Que tem aquele momento que o Neo tem que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha, né? Quantas vezes na vida a gente não tem que escolher, né? Se a gente quer assumir um compromisso com uma luta ou se a gente quer se anestesiar. E eu acho que mais de uma vez na vida eu tive que escolher entre tomar pílula azul e vermelha. Algumas vezes eu devo ter escolhido tomar pílula azul e certamente essa cicloviagem eu posso dizer que foi a terceira vez que eu optei pela pílula vermelha. Acho que a primeira vez foi quando eu decidi ser militante de esquerda. A segunda vez acho que foi quando eu decidi desenvolver um caminho espiritual um pouco mais autônomo e investigativo. E o terceiro momento foi, acho que nessa mudança, assim, brusca, né, na minha vida. A cada pedalada que eu dava ali nesse primeiro trecho, eu tava me despedindo aos poucos de uma cidade que me acolheu do jeito que ela podia me acolher, né? Eu acho que ela é uma cidade bruta, é uma cidade violenta, que cobra, que exige da gente, mas que dá os seus resultados, né? Assim, foram muitos rolês bem legais que eu fiz na Augusta, na Paulista, na Praça Roosevelt, na Moca, na Mandioquinha, no Parque Ibirapuera. Muitas memórias boas que eu vou guardar com muito carinho, mas não estava dando mais, assim, foi o meu limite mesmo, assim, em São Paulo, pelo menos por enquanto. Não vou dizer que eu nunca mais volto para São Paulo. Hoje, se eu voltar, eu volto para a periferia, e amanhã, se fizer sentido, eu volto para o centro, mas nesse momento eu estou muito feliz com a decisão que eu tomei, e como eu havia falado, eu queria dedicar essa primeira parte do vídeo para dizer sobre o mundo que acaba, né? Eu falo mundo que acaba por quê? Assim, porque eu não acredito. Eu até acredito num fim do mundo, assim. Eu acho que as condições climáticas, toda a desigualdade, toda poluição, destruição, todas essas coisas levam a gente a enxergar a possibilidade de um fim do mundo mesmo, né? Mas eu acho que todo dia acabam alguns mundos, começam outros. E eu acho que o meu mundo, que era o centro de São Paulo, acabou nessa viagem, assim. Hoje a minha relação com o centro de São Paulo é outra, não é nem melhor nem pior, mas é de alguém que vem de fora, que visita, que passa um tempo e vai embora, né? Parecida com a minha relação no passado, antes de morar no centro, mas diferente porque dessa vez eu não moro nem perto, né? São 3 horas de viagem para chegar de Ubatuba até São Paulo. Então, foi um mundo que acabou para mim, assim, e foi um mundo que acabou, foi um mundo que me fez tomar a decisão de que ele acabasse. Eu poderia ter insistido a continuar lá, mas talvez eu estaria muito mais ansioso hoje em dia. E eu estaria, como eu disse, né, dando murro em ponto de faca, assim, eu estaria ainda me sacrificando para continuar mantendo uma coisa que era uma ilusão. Por isso eu falo da pílula vermelha, porque essa viagem me fez entender que tudo na vida são ilusões, algumas a gente escolhe acreditar, outras não. Algumas a gente não escolhe e acredita, mas enfim, a gente escolhe se manter acreditando. Eu tive o privilégio, a oportunidade de decidir se eu queria continuar acreditando numa ilusão que me fazia trabalhar demais, em troca de me manter morando num espaço, ou se eu queria acreditar em algo novo, e eu optei por acreditar em algo novo. Então, acho que com essa mensagem eu encerro essa primeira etapa. Acho que é essa contribuição que eu posso deixar em relação à minha saída de São Paulo. E você que está assistindo esse vídeo até aqui, a parte 2 eu já vou editar, eu pretendo soltar as duas juntas, então fica atento aí no meu canal, porque na parte 2 eu quero falar sobre outra perspectiva, eu quero falar sobre mundos que começam, mundos que nascem, né? Porque toda mudança é uma oportunidade de dizer não para uma coisa e sim para outra, enfim. Aqui eu me despeço falando sobre o mundo que acabou para mim, mas no próximo vídeo eu vou dividir com vocês que mundo novo está surgindo na minha frente e que eu quero dividir com vocês, beleza?
Obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Por favor, se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, seu comentário, compartilha com os amigos e tudo mais. Você sabe como é que funcionam as coisas. É uma produção completamente independente. Eu ainda não ganho um centavo para fazer isso. Pelo contrário, inclusive eu já investi em webcam, em microfone. E aos pouquinhos vou tentando dar uma melhorada conforme dá e sem pressão. É isso. Valeu, muito obrigado e tamo junto. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego, quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. 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 Se tem gente com fome, dai de comer. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá-lhe de comer. dá 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 de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.